Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia desse sábado, 16 de maio, recebe o professor titular de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Armando Boito Júnior, e a pesquisadora do Centro Kate Hamburger, de Estudos Apocalípticos e Pós-Apocalípticos. Depois a Bruna vai dizer no que consiste esse centro da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, onde ela se encontra nesse momento para um diálogo sobre a extrema-direita. Um diálogo, uma tentativa de bater uma espécie de radiografia, tirar uma espécie de radiografia de uma parte das frações de classe e as classes sociais que simpatizam, apoiam, fundamentam o avanço da extrema-direita no Brasil, em particular, e, por outro lado, aquilo que é tema da pesquisa, de uma das pesquisas levadas a cabo pela Bruna, que é a organização em redes digitais da extrema-direita, e, no limite, até a substituição, né, da forma tradicional do fascismo clássico, né, de organização dos partidos de massa. Bruna, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco, Armando, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com o Armando também, sempre. Armando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia, sempre muito bom ouvi-lo, ouvir as suas análises sobre a conjuntura que a gente está atravessando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com o Normando, o Marco e a Bruna, que também eu não vejo há algum tempo. E, como sempre, compartilhando aqui a condução do Trilhas, o advogado Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, camarada Marco? Muito bem-vinda, Bruna. É um prazer revê-lo, professor Armando. E vamos trilhar, né, nessa semana que foi rica numa conjuntura acelerada e, né, a dinâmica eleitoral já muito presente e que certamente, né, teremos a contribuir para esclarecimento da leitura da realidade. Bom, como esse programa está sendo ao vivo, então a nossa audiência pode enviar comentários e perguntas aos nossos convidados. Armando, essa semana, né, não para nossa surpresa, né, quem tem um breve conhecimento da biografia dos Bolsonaros sabe muito bem que nada daquilo que vem de sujo daquele lado, daquelas bandas, nos pega de surpresa, mas de toda forma causou um impacto o diálogo travado, na verdade a mensagem de Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, em que ele pede que seja complementados os 134 milhões de reais para a filmagem do Dark Horse, esse que promete ser um clássico do cinema brasileiro, quiçá mundial. Mas não é sobre isso que esse programa vai tratar. Eu queria, Armando, que tu auxiliasse a nossa audiência a compreender as relações estabelecidas entre classes sociais e frações de classes sociais, particularmente do campo financeiro, né, do campo financeiro, as relações estabelecidas entre essas classes e frações de classe com a extrema-direita. Você já fez essa análise aqui num programa anterior, mas eu acho que é sempre muito bom ouvi-lo de novo, tendo em vista essa conjuntura, essa microconjuntura que se inaugurou após essa revelação, né, que atesta a existência de relações muito próximas entre um banco, que não é uma fintech, também não é um banco tradicional, o Banco Master é alguma coisa, é um novo banco tradicional, né? Então,
Boito, gostaria de lhe pedir que fizesse isso, né? Uma análise dessas relações estabelecidas entre as classes e frações de classe dominantes no Brasil com a extrema-direita. Por favor. Armando, tu tem que abrir aí. Tu tem que abrir o teu. Pronto, começar. Então, eu penso que esse áudio que vazou do Flávio Bolsonaro, dirigido ao Daniel Vorcaro, ele realmente vai muito além da relação entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Quer dizer, os dados já disponíveis, não provas, mas indícios, apontam para o seguinte, né, para 4 atores. Né? Em primeiro lugar, um segmento do capital financeiro. A gente viu que, recentemente, que foram descobertos laços entre a Faria Lima e o crime organizado. Pois bem, nós temos aqui um segmento do capital financeiro e grande parte do dinheiro que era passado para, segundo as notícias que apareceram na imprensa, parte do dinheiro que era passado para fazer o filme sobre a vida do Bolsonaro, na verdade ia para empresas sediadas nos Estados Unidos, empresas ligadas ao advogado do Eduardo Bolsonaro, empresas ligadas a toda a entourage do Jair, do Eduardo Bolsonaro, da família, enfim. Não é? E essas empresas teriam contatos com o PCC. No Congresso Nacional, a gente já viu que o Ciro Nogueira, não é? Ficou comprovada uma relação do Ciro Nogueira com o Daniel Vorcaro. Né? Ele recebia uma mensalidade do Daniel Vorcaro, ele morava numa residência que era propriedade do Daniel Vorcaro. Ele, inclusive, parece que viajava nos jatos do Daniel Vorcaro. Tem até um meme aí nas redes que diz que ele já podia pedir união estável, né, com o Daniel Vorcaro, porque era uma convivência realmente muito próxima. Né? Então, na verdade, você tem 4 elementos. Um segmento do capital financeiro, a cúpula do movimento neofascista, integrantes do Congresso Nacional e o crime organizado. Ou seja, é uma ligação barra pesada. Né? Agora, se afastando um pouco desse episódio da microconjuntura, ou da conjuntura curta, também poderíamos dizer, se afastando um pouco desse episódio da conjuntura curta, há algo que deveria ser acrescentado. O capital financeiro, como um número muito grande de analistas já mostrou de sobra, o capital financeiro tem uma posição de defesa da política neoliberal. Né? Agora, essa posição de defesa da política neoliberal não ocorre da mesma maneira no conjunto do capital financeiro. Eu não vou entrar em detalhes, mas os grandes bancos tradicionais defendem um neoliberalismo muito mais moderado do que a Faria Lima, por razões que poderemos conversar, mas agora eu não vou discorrer sobre isso. A ala radical é a Faria Lima, que é a ala internacionalizada do capital financeiro. Então, o que é o fenômeno macro no qual é necessário inserir esse episódio? É o seguinte, eu entendo que aquilo que o Gramsci poderia chamar de hegemonia ideológica do neoliberalismo encontra-se em declínio. Para mim, se encontra numa trajetória descendente. Seria importante mais informação empírica para sustentar de modo taxativo essa tese, mas como é no mínimo uma hipótese plausível, que essa hegemonia encontra-se na descendente. Basta lembrarmos que as últimas eleições presidenciais que ocorreram, de 5 delas, só uma foi vencida em 2018, deixou de ser vencida pelo campo
que tem crítica ao neoliberalismo, que é o campo dirigido pelo PT. No mais, venceu o campo dirigido pelo PT. Muito bem. E como foi que o neoliberalismo venceu a eleição de 2018? E aí a gente volta para a questão do declínio da hegemonia ideológica. Ele venceu usando, vou lançar mão de uma metáfora, venceu usando uma muleta, que é a muleta do neofascismo. Essa que é a verdade. Não foi a Faria Lima que criou o movimento neofascista. Mas assim que o movimento tomou corpo, a Faria Lima procurou cooptá-lo. E isso, vamos dizer assim, foi sacramentado em novembro de 2017, quando o Bolsonaro se comprometeu e nomeou o Paulo Guedes para ministro da Fazenda antes mesmo de ocorrer a eleição. Ele nomeou um ano antes da eleição, não é? Então, a situação na qual a gente se encontra é essa. Você tem um declínio da hegemonia ideológica do neoliberalismo na sociedade. Esse neoliberalismo recorre ao neofascismo porque ele não vencia mais eleição. Ele perdeu em 2002, em 2006, em 2010, 14, 18 ganhou por isso, porque recorreu ao neofascismo. E voltou a perder em 22. Então, o fato é que eles tiveram que recorrer ao neofascismo. Então, nada a estranhar que um dirigente do movimento neofascista, como é o Flávio Bolsonaro, um herdeiro dirigente do movimento neofascista, tenha relações tão próximas com um banqueiro, né? E que a Faria Lima esteja tão metida em negócios escusos, né? Como mais uma vez aparece, né? É o que eu acho importante destacar sobre esse episódio, Marco. Armando, só para complementar, a relação dos bancos tradicionais continua sendo uma relação prioritária com uma direita liberal, neoliberal, que não existe mais, ou pelo menos está para usar a tua terminologia, está num declínio no plano da hegemonia ideológica? Olha, o que acontece com os bancos tradicionais é um fenômeno complexo. Como o neoliberalismo é a política que coloca o capital financeiro no posto de comando, eles têm tudo para apoiar o neoliberalismo. Agora, o neoliberalismo é um programa amplo e diversificado. Consta desse programa a abertura econômica, financeira da economia brasileira, né? Que os países dependentes devem abrir sua economia, inclusive o setor financeiro. E aí se instaura uma disputa entre os grandes bancos comerciais e os governos neoliberais. Esse que é o ponto. O Fernando Henrique e o Pedro Malan, eles abriram o mercado de bancos comerciais do Brasil para os bancos estrangeiros, que foi quando entraram vários bancos estrangeiros aqui. Quando o Lula tomou posse, o Lula reverteu essa política. Tanto é que esses bancos foram embora, sobrou apenas o Santander. Outra distinção entre esses bancos e o capital financeiro. O capital financeiro da Faria Lima trata do capital andorinha, faz corretagem, intermedia o capital financeiro que entra para comprar ação na bolsa, câmbio, etc. É outro negócio, é distinto. Esses bancos, esses grandes bancos, também têm interesse num certo crescimento da economia, porque eles emprestam dinheiro para o setor produtivo nacional. Então, me lembro de umas declarações não me lembro agora se era do executivo do Bradesco ou de Itaú, dizendo o seguinte: olha, sim, é necessário uma política fiscal equilibrada, combate ao déficit, mas não pode exagerar, senão vai jogar fora o bebê com a água do banho, demarcando claramente uma diferença com a Faria Lima, porque para eles não interessa crescimento zero, eles querem emprestar dinheiro para o setor produtivo nacional. Então, os grandes bancos tradicionais têm essa posição diferenciada.
o acontecimento mais notável, né, desse processo foi que, dessa realidade, foi que em agosto de 2022 a FEBRABAN, que sempre foi uma federação politicamente muito discreta, não se manifesta publicamente, não é? Está por cima, não precisa ficar fazendo barulho, o resumo da ópera é esse. Mas eles lançaram um documento público de grande repercussão contra a candidatura do Jair Bolsonaro, em agosto de 2022. Então, ao mesmo tempo que a Faria Lima apoiava de modo militante a candidatura do Bolsonaro, apoiou em 18, apoiou em 22 e passou a fazer oposição cerrada ao governo Lula III, o comportamento da FEBRABAN foi outro. Ela foi contra a candidatura Bolsonaro em 2022, embora ela tenha se aproveitado de muitas coisas da política do Bolsonaro. Mas a posição política, as relações políticas são complexas assim. Você sempre tem relações de unidade e luta, não apenas de unidade ou apenas de luta, mas ao mesmo tempo de unidade e de luta. Então, embora eles tenham ganho muita coisa com muitas das medidas que o Bolsonaro tomou, eles passaram a ver na política do Paulo Guedes e do Bolsonaro uma ameaça existencial. O Paulo Guedes, em discurso no Fórum de Davos, falou que o Brasil era escravo de 5 bancos. Ele declarou isso lá. Eles estimularam as fintechs, os bancos digitais, ou seja, eles criaram uma situação em que o oligopólio dos grandes bancos comerciais começou a ser abalado. Então, a coisa é complicada, entendeu, Marco? Eu vejo assim. Então, essa distinção entre FEBRABAN e entre a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima, está me entendendo? E a Faria Lima tem essa posição específica, né? E o problema deles é um ajuste fiscal pesado, né? Nunca tão satisfeito, é mais ajuste, é ajustar o ajuste permanentemente, é o ajuste do ajuste, né? E, na medida que eles não têm mais força ideológica para isso, apelaram para o neofascismo. Os grandes bancos não tiveram o mesmo comportamento, pelo contrário, pelo menos em 22 foram contra a candidatura fascista. E então eles agora começam a aparecer essas relações perigosas, né, entre a Faria Lima e o neofascismo. Bruna, a gente pode falar agora um pouco sobre organização da extrema-direita. Você tem feito pesquisas sobre a organização digital, né, em redes digitais da extrema-direita, e como até mesmo essa organização digital ela acaba com o propósito de substituir, ou pelo menos fazer marchar, né, ao mesmo tempo junto aos partidos de massa tradicionais do fascismo histórico. Como é que se dá essa relação da propaganda, da organização da extrema-direita pelas redes digitais e onde entra o partido político dentro desse processo de organização da extrema-direita? Por favor. Obrigada, Marco, pela pergunta. Boa noite para todo mundo. Eu acho que eu vou começar respondendo a sua pergunta com um comentário à resposta do Armando, porque eu tenho tentado desenvolver essa pesquisa de o que a Escola de Frankfurt chamou de indústria cultural, né? Então, essas redes sociais, todo esse sistema, né, que a gente pensa que é somente um sistema de entretenimento, qual o papel que isso teve nas eleições, porque, enfim, estudando o nazismo aqui na Alemanha, eles trabalharam muito com qual o papel que o rádio teve, qual o papel que o cinema teve, né, em trazer os agitadores de extrema-direita das ruas para as casas das pessoas, para trazer o Führer para as casas das pessoas por meio do rádio, né? Então, essa tese, na verdade, de que essa indústria cultural poderia ser,
enfim, uma nova forma de organização fascista, ela não é nem minha, né? Ela está ali presente em germe na Escola de Frankfurt. Eu só tento desenvolver para o presente. E aí, daí o meu comentário, o comentário do Armando, porque também dando um pouco esse zoom out, assim, do contexto imediato que a gente está vivendo, a gente pode dizer que o mundo político que a gente está experimentando hoje, ele nasceu com a crise de 2008, né? Que ali você tem toda uma bibliografia do capitalismo de plataforma que vai mostrar que ali você tem uma mudança importante no capitalismo que, de alguma maneira, né, faz um Aufhebung, né? Ele eleva e mantém dois elementos do capitalismo anterior, que é o neoliberalismo e a financiarização, né? Porque ali, depois da crise, você tem uma injeção completamente artificial em todas essas, né, a política de quantitative easing, né, tem um livro muito bom sobre isso, que é o livro do Nick Snirsek, chamado Capitalismo de Plataforma, que vai mostrar que ali emerge, então, essa nova infraestrutura tecnológica na qual a gente está vivendo hoje, que a gente ainda está vendo se desdobrar, que em alguns aspectos, bastante neoliberal, em outros aspectos, em outros não, né? Por natureza profundamente financiarizada, porque ela se constituiu a partir de uma especulação absurda em cima do setor de tecnologia, e como a gente está vendo agora, ela é extremamente afinada com o fascismo, né, ou com o neofascismo, porque ela é controlada, né, por um grupo de pessoas, em geral, né, se a gente falar dos broligarcas, né, os broligards, que são pessoas fascistas, né, são pessoas que abertamente discutem eugenia, esse tipo de coisa, né, então, e que digamos, estão produzindo, né? Sempre que a gente faz essas discussões, as pessoas dizem, mas as redes sociais não são um espaço em disputa, como que a gente, não é a nova esfera pública, como que a gente pode tratar disso, né? Mas esses caras, eles controlam a forma, né? Eles controlam a forma como a gente está fazendo política, como a gente está fazendo tudo, na verdade, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está presente dentro desse espaço que é controlado por eles, né? Cuja forma, o conteúdo, a velocidade, tudo isso é ditado por eles, né? Então, o que eu acho é que o bolsonarismo, ele é um produto dessa transformação do capitalismo, né? A possibilidade de alguém como o Bolsonaro chegar à presidência teve muito a ver com essa evolução da indústria cultural como instituição, se a gente quiser, organizativa do capitalismo, né? Então, ela passa também a organizar politicamente. A gente pode... eu falei do partido, né, Marco? Mas eu estou pensando o partido no sentido amplo do termo, como o marxismo sempre pensou, como movimento, né? Então, em alguma medida, essas redes, elas não só acolhem, mas elas produzem pela sua própria natureza esse movimento, né? Então, claro que cresce dentro das contradições da sociedade capitalista, mas o que explica, na minha opinião, né, em grande medida, a eleição e a manutenção, né, de popularidade hoje é essa infraestrutura, né, então, eleições e manutenção de popularidade não só no Brasil, mas no mundo todo, né, então, quem está dominando essa máquina é a extrema-direita, então é um pouco por aí. Normando, por favor. Um aspecto que eu acho que talvez merecesse destaque é a vinculação dessa extrema-direita aos interesses curtos, imediatos, e, no caso, especificamente do movimento bolsonarista brasileiro, a uma visão da economia extrativista
tradicional, né, oposta ao que se pode pensar de desenvolvimento. Mas, por oposição a isso, eu lanço uma pergunta, né, para o professor Armando e para a Bruna, né, para a professora Bruna, sobre, né, a direita, digamos, tradicional. E faço isso a partir de 2 editoriais que, para mim, foram muito significativos, do jornal Estado de São Paulo, né, que é um jornal extremamente ligado ao capital financeiro tradicional, né, é a porta-voz do Trabuco e de outros, de Esteves, né, e de vários personagens desse setor, personagens aos quais, e isso é interessante a gente lembrar, é em parte atribuída o ataque ao Banco Master e ao Vorkaro, né? Mais de um analista vincula esses interesses. E os editoriais a que me refiro, meses atrás, lamentava a submissão de Tarcísio de Freitas ao interesse dos bolsonaros no estrito termo de dizer que ele jamais seria um estadista se submetendo à extrema-direita, como se Tarcísio não fosse de extrema-direita. E um mais recente, desta semana agora, né, colocando, né, lamentando o episódio do Flávio e colocando a necessidade da chamada direita democrática, né, por um outro nome na disputa, né, praticamente abrindo o tapete vermelho para um nome nessa hipótese. A minha indagação é, dado tanto do ponto de vista da mudança conjuntural imediata, da conjuntura curta, quanto da mudança estrutural que a gente vê com as big techs e o cenário, né, das redes sociais, há espaço para o que o Estadão chamaria de direita democrática fazer a disputa em lugar da extrema-direita? Armando, por favor. Olha, a pergunta levantada pelo Normando, a minha resposta seria a seguinte: eu acho que não há. Por quê? Porque as outras pré-candidaturas que estão aparecendo, o Caiado e o Zema, né? Ou até se quiserem pegar o candidato do partido Missão, o Santos, né? Então, Santos, Caiado e Zema, eles não são da direita, eles não são da direita democrática, né? Não são. Então, uma terceira via não significaria apenas, o Normando não colocou assim, mas agora eu vou colocar de uma maneira que aparece na imprensa, uma terceira via não seria apenas um terceiro nome, nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, um outro nome. Uma terceira via seria uma proposta política distinta da proposta do Lula e da proposta do Bolsonaro. Então, uma proposta que fosse, eu vou dizer o que eu acho que seria uma terceira via, ou uma candidatura democrático-popular, né? Ou, para ficar no meio, e aí poder ser chamado mais propriamente de terceira via, uma candidatura neoliberal democrática, né? Existem um Fernando Henrique Cardoso da década de 2020. Isso seria uma terceira via. Fernando Henrique não faz a política do Lula e não faz a política o que ele fez é muito diferente da política do Lula e muito diferente da política dos Bolsonaros. Mas não há isso no Brasil, no momento atual no Brasil. Eu não vejo essa possibilidade. Repito, os nomes, as propostas em evidência se confundem com o bolsonarismo. Então, não vejo diferença aí, né? Mas eu queria fazer um comentário também, pode ser, sobre a fala da Bruna, sim, Marco? sim, por favor. A Bruna colocou, tem até uma passagem que ela fala: o Bolsonaro é resultado dessa nova configuração da indústria cultural, né, Bruna? Foi assim que eu entendi. Eu queria comentar que a minha análise é diferente dessa, eu não concordo com essa tese, né? E acho que isso justamente pode enriquecer a nossa conversa. Eu penso que se você for
levantar a pergunta por que o bolsonarismo é possível no Brasil, são várias respostas, né? Em primeiro, porque os proprietários de terra estão em guerra com o movimento ambientalista indígena, quilombola e camponês. Então, essa necessidade que os proprietários de terra sentem de expandir a fronteira agrícola sem limites ambientais, sem limite de terra indígena nem nada, essa é uma raiz social do bolsonarismo. Outra raiz social do bolsonarismo, eu acabei de me referir a ela, é o declínio do impacto ideológico do neoliberalismo sobre a sociedade, que fez com que grande parte da grande burguesia, e não só da burguesia financeira, aderissem ao neofascismo, e parte delas se confundisse com o neofascismo. Então, veja bem, eles têm interesse em tocar adiante as chamadas reformas, que é a política neoliberal, eles almejam algo como o Milei, como o governo Milei aqui no Brasil, nessa fase posterior à crise de 2008, à qual se referiu a Bruna, em que os neoliberais querem radicalizar o neoliberalismo, eles almejam isso e não podiam mais, usando aquele que hoje é um meio termo, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, etc. Passaram a apoiar o bolsonarismo. Segunda raiz social do bolsonarismo. Terceira raiz social do bolsonarismo, a classe média. A alta classe média, principalmente, se sentiu incomodada com a política de redução de desigualdades de renda e de status, né? Então, a desigualdade racial abalou muito a posição da alta classe média. Vamos nos recordar aqui que a política de cotas nas universidades foi contestada no Superior Tribunal Federal. Virou, como se dizia na época da Velha República, né? Virou um caso federal, né? Não era mais luta no Estado, né? E eles levaram adiante esse movimento e, bom, acabaram perdendo no Supremo Tribunal Federal, né? Todos viram a resistência às cotas, quer dizer, então a redução é uma coisa muito modesta, mas, enfim, que atinge no plano simbólico, para mim não vai muito além disso. É algo que eu defendo, as cotas, que todos os democratas devem defender, mas não deve se iludir, imaginar que isso vai muito longe. Mas agride simbolicamente a dominação racial, a desigualdade racial, não é? E também as políticas de melhoria de renda da população de baixa renda. Também geraram revolta na alta classe média. Ficou clássica aquela frase: o aeroporto está parecendo uma rodoviária. Aliás, eu abro um parênteses aqui, não sei se tem frequentado o aeroporto. A rodoviária é muito melhor que o aeroporto, porque o aeroporto virou um caos, uma multidão. As rodoviárias que eu conheço são muito melhor organizadas. Mas, voltando, essa é uma terceira raiz social para o neofascismo. E, por último, a população pobre e socialmente um tanto em situação instável de periferia, que aderiu ao pentecostalismo e faz da defesa da família patriarcal a sua bandeira, e aderiu ao bolsonarismo por aí. Então, vejam, 4 ou 5 raízes sociais do neoliberalismo. Sem isso, para mim, esse que eu jogo para conversa com a Bruna, né? Sem isso, para mim, eu acho que seria... Do neofascismo, né, Armando? Você falou você falou do neoliberalismo. Do neofascismo. Então, você tem... E vejam que todas as raízes sociais indicam numa direção reacionária, né? Contra o movimento indígena, quilombola e camponês, contra a redução de desigualdade, contra a democratização da família e a democratização nas relações de gênero, né? Então, são essas raízes sociais, quer dizer, sem isso não teria vingado. Senão eu poderia imaginar o seguinte: se nós controlarmos os algoritmos, nós
criaríamos um movimento socialista poderoso que poderia, quem sabe, nos levar ao poder, né? Então, não, isso não acontece no meu modo de ver, somente quando há raiz social que possibilite essa mobilização. É isso que eu queria dizer, Bruna. Bruna, eu vou te passar a palavra agora. Eu só vou fazer a leitura de duas perguntas. Eu acho que essa resposta agora do Boito ajuda a compreender, em parte, porque o fenômeno também é muito complexo, a pergunta que foi feita pelo Luiz Carlos Magalhães, que é a seguinte: por que o neofascismo tem pouca penetração social no Norte e no Nordeste? Bom, não sei exatamente se isso é próprio do Norte, se poderia se generalizar Norte e Nordeste, mas certamente no Nordeste, sim. E o Nordeste foi alvo de boa parte das políticas sociais de corte redistributiva do governo Lula. Né? Boito, se você quiser, na próxima rodada, aprofundar um pouco isso, fique à vontade. E, Bruna, uma pergunta que foi feita, deixa eu localizar aqui, pelo Física e Matemática. Se a direita é proprietária de quase todos os meios de comunicação, inclusive o YouTube, é praticamente impossível vencer a guerra da comunicação. Quem garante isso é o capitalismo. Bruna, isso é uma questão que pode ser colocada da seguinte forma: quer dizer, os capitalistas detêm os meios de produção, né? E os meios de produção são as grandes empresas, né, desse campo digital. Como é que poderia ser feita uma disputa, uma luta por parte dos setores de esquerda dentro do campo do adversário, que é o campo dessas empresas digitais? Se você puder, na finalização da tua resposta ao Normando e da polêmica aí com o Boito, responder essa pergunta seria bom, porque contemplaria o Física e Matemática e a nossa audiência de maneira geral. Por favor, Bruna. Bom, obrigada, Marco, Armando, pelos comentários. Bom, Armando, eu diria que a nossa divergência estaria talvez na apreciação da diferença entre neoliberalismo e fascismo. Até porque eu acho que essa eu estou escrevendo um trabalho com o Eduardo Altman agora sobre isso, e eu acho que isso é um ponto muito importante da gente contestar agora, né? Que é voltar para essa história do neoliberalismo, não só no Brasil, mas historicamente, e pensar, de fato, as suas relações com o liberalismo e com o fascismo, né? Porque, para além do fato do neoliberalismo ter sido testado, né, pela primeira vez na América Latina sob a ditadura do Pinochet, então ela foi uma experiência que nasce como uma experiência de fascismo, se a gente quiser assumir que as ditaduras militares, né, no Cone Sul são experiências latino-americanas de fascismo, né? Então isso é a primeira coisa. E depois, quando a gente volta para a história do neoliberalismo, quando a gente pensa no Hayek, no von Mises, né, vários membros da Sociedade Montpellier, foram foram vários deles foram colaboradores, apoiadores e membros ativos do fascismo, o Giovanni Gentili na Itália, né? Então todos esses, digamos, teóricos, se é que a gente pode falar no neoliberalismo como uma teoria, mas todos esses grandes teóricos do neoliberalismo têm uma proximidade muito grande com o fascismo. Então, às vezes eu acho um pouco também complicado essa diferenciação, porque, claro, eu concordo com a sua análise, você faz análise de conjuntura muito melhor do que eu, de que você tem uma certa situação no Brasil que levou ao bolsonarismo e o declínio do neoliberalismo viria devido
a diferenças de política econômica, né? Mas o que eu diria é que o neoliberalismo nunca foi só uma política econômica, sempre foi uma política de governo, né? Então, inclusive, vários desses autores têm o Wilhelm Hoppe, que aqui na Alemanha, né? Vários têm uma atuação no governo, né? Todo o ordoliberalismo alemão, que foi pós-nazista, pode ser, hoje é lido, né, por vários pensadores aqui como uma continuação da política econômica nazista. Então, essa seria uma das questões, né, que eu levantaria para você comentar também. Como que você vê essa diferença? Qual seria para você a diferença entre neoliberalismo e neofascismo ou fascismo em alguma medida? Porque eu concordo com a sua explicação das raízes sociais do bolsonarismo, né? Eu não estou tentando cair num determinismo tecnológico, mas eu acho que o capitalismo de plataforma também é uma raiz social do bolsonarismo, e mais do que isso, é uma raiz social da ascensão da extrema-direita no mundo todo, porque o neofascismo hoje a gente pode dizer que é uma condição global, né? Não é uma particularidade brasileira. Então, você comentou sobre a coisa das fintechs, né? O que é uma fintech? É uma plataforma. Então, com a ascensão das plataformas, você tem um declínio jamais visto antes do poderio, né, na soberania dos Estados nacionais, porque elas conseguem contornar a soberania dos Estados nacionais em todos os aspectos, na legislação trabalhista, no controle do debate democrático, inclusive na política monetária, né? Porque todas as criptomoedas e etc., que também nascem desse contexto, que elas estão tentando fazer é justamente contornar qualquer controle estatal sobre a política do dinheiro, né? Então, eu concordo com... Eu acho que a gente está, talvez, falando em distâncias diferentes em termos da empiria, talvez, né? Mas o que eu acho que, pensando em termos mais gerais, faz sentido, né, com essa coisa da plataforma, porque eu acho que com a ascensão do capitalismo de plataforma, você tem todos esses aspectos que eu acabei de falar, você tem a explosão da estrutura do trabalho, né? Hoje as plataformas são as maiores empregadoras do país, né? Então, como isso muda tudo, né? E elas também se tornaram, com essa presença política extensiva na nossa vida, né, um fator não só de organização política, né, e é nisso que eu estou pensando. Eu concordo com tudo que você disse sobre as raízes sociais do bolsonarismo, mas o que explica como ele conseguiu se organizar tão bem nos últimos anos? Assim como o trumpismo, a MAGA, o que explica que essa extrema-direita, nas últimas 2 décadas, né, tenha se organizado da maneira como se organizou. Então, esse, digamos, é o problema que eu tenho de pesquisa e que faz parte também, digamos, dos estudos da ideologia, se a gente quiser também, né? Mas eu acho que a plataforma ela é mais do que ideologia, ela é um fator, uma raiz social também do que está acontecendo hoje, né? Porque ela é a base da reorganização do capitalismo e de uma reorganização do capitalismo que tem esse controle via redes sociais no seu centro, né? Isso não é uma coisa lateral, isso está no centro desse projeto de neofascismo de plataforma, que, na verdade, é o termo que eu usaria para descrever o que a gente está vivendo hoje, né? Então, enfim. E aí,
para terminar respondendo a pergunta, né, sobre a questão da direita ser proprietária dos meios de comunicação, isso é evidente que a gente está vendo agora, viu agora nos Estados Unidos, né, uma coisa que aconteceu exatamente como aconteceu na Alemanha aqui em 1933, né, em 1920, começo de 30, né, toda a imprensa alemã foi monopolizada, né, tinha um grande industrial, o Alfred Hugenberg, que monopolizou todo o setor. Isso acabou de acontecer nos Estados Unidos, né? Se pensar o que aconteceu no Washington Post, que foi comprado pelo Bezos, né? Então, eles estão tomando conta de absolutamente todo o aparato de comunicação, todo o aparato de socialização, todo o aparato de organização política, estão conseguindo traduzir isso em organização na rua, né? Depois eu posso falar mais sobre isso, mas esse, eu diria, não é só um problema de propriedade dos meios de comunicação, é um problema de configuração do capitalismo atual. Olha, a gente está batendo 500 aparelhos conectados nesse momento. Para nós é uma excelente audiência. E eu confesso que eu não consigo mais acompanhar os comentários e as perguntas que estão sendo enviados pelo chat. Eu queria fazer... Normando, tu quer fazer alguma pergunta? Não? Eu queria... A gente está... Faltam 15 minutos para a gente encerrar esse programa. E eu queria aprofundar um pouco essa questão que me parece ser o cerne da polêmica, estou falando polêmica, certo? Da discordância entre Boito e Bruna, né? A relação entre neoliberalismo e neofascismo. Né? E, de alguma maneira, eu sou simpático à ideia de que, quando o neoliberalismo surge, ele necessariamente teve que recorrer a processos de penalização, o que se chamou de criminalização da miséria, da pobreza, né? Da imigração. E eu também sou muito simpático à ideia que foi desenvolvida pelo Boaventura de Sousa Santos, lá na passagem do século XX para o século XXI, do fascismo social. Quer dizer, o neoliberalismo foi uma forma de fascismo social, ele não teria existido sem o fascismo social, que são exatamente essas ilhas existentes dentro da sociedade em que não existe Estado democrático de direito, né? Então, na verdade, o que acontece a partir do século XXI, com o avanço da extrema-direita, foi o alargamento dessas ilhas, né? Essas ilhas, elas permanecem, e o que acontece é, na verdade, uma tentativa de expansão do controle da extrema-direita, dizendo o seguinte: olha, a gente não precisa mais de centro. O centro liberal democrático, ele pode ser descartado. A gente assume diretamente isso, tendo em vista, aí sim, a crise, o que aconteceu depois da crise de 2008. Boito, vamos polemizar mais ainda? Vamos sim. Nós temos tipo 5 minutos, né, Marco? Não é isso? Oi? O que nós temos eu e a Bruna, é 5 minutos cada um, não é isso? Não, fica à vontade, mas faltam 12 minutos, mais ou menos isso. Tá. Não, eu vou responder fornecer algum elemento de resposta para a pergunta do ou da ouvinte que estava nos acompanhando, perguntou por que o bolsonarismo é mais fraco no Nordeste. Assim, eu acho que o elemento fundamental, não único, é a composição social. Quando você compara os estados da região Nordeste, por exemplo, com os estados da região Sudeste. Na região Sudeste, a alta classe média é muito mais numerosa, né? Tem um peso na composição da estrutura de classes, uma influência social maior do que no Nordeste. E outras coisas que os governos do PT
implantaram uma política que melhorou muito a situação do Nordeste, não só por causa das políticas de transferência de renda, mas teve a política de transferência de renda, a política de criação de cisternas, que é um programa fantástico e muito amplo, luz para todos, e isso daí tudo política social voltada para a população de baixa renda. Mas no topo da estrutura social também, a política do governo Lula, dos governos do PT, perdão, favoreceram muito o crescimento das empresas e da economia nordestina, né? O estado do Ceará teve um crescimento industrial muito grande, Pernambuco cresceu muito. O crescimento de vários estados do Nordeste tem sido maior do que alguns estados do Sudeste. Então, isso eu acho que são alguns elementos que ajudam a refletir sobre a força do lulismo no Nordeste e a correspondente maior fraqueza, né, do neofascismo. Aí, quanto à polêmica com a Bruna, eu queria acrescentar o seguinte: a Bruna, a uma certa altura, afirmou, e o Marco Mondaini retomou, parece que o miolo da divergência é a questão de neoliberalismo e neofascismo, o que como se relacionam. Esse, de fato, é um dos pontos. Mas eu insisto que o outro ponto é aquela coisa de colocar a tecnologia de comunicação, a organização das redes sociais, a mobilização digital na frente das raízes sociais do bolsonarismo. É óbvio que a mobilização digital tem uma importância enorme, né? A informação e mobilização que se passa pelas redes, mas eu insisto na detecção das raízes sociais que permitem que essa tecnologia seja usada em toda a sua potencialidade, né? Esse é um ponto. Outro ponto é neoliberalismo e fascismo. Olha, vou dizer então, e eu percebo que as nossas concepções são diferentes mesmo. Para mim, o fascismo é uma modalidade de ditadura burguesa. É uma modalidade de ditadura burguesa. E o movimento fascista é um movimento que almeja chegar a essa ditadura. A ideologia fascista é a ideologia que legitima, justifica esse tipo específico de ditadura. A Bruna falou, começou o neofascismo, teve a sua primeira experiência numa ditadura militar na América Latina. A ditadura militar na América Latina foi o tipo de fascismo possível na América Latina. Eu discordo, Bruna. As ditaduras militares não eram fascistas, não eram. E eu estou seguindo aqui o conceito do Togliatti, né? O que o Togliatti diz? Ele diz, ele insiste muito nesse ponto, e eu acho que com razão, e de modo convincente. Ele diz, a ditadura fascista é uma ditadura reacionária com base de massa. Atenção, ele diz, está falando para operários, não basta ser uma ditadura burguesa reacionária. Você tem ditadura burguesa reacionária, como foram as ditaduras militares brasileiras, que perseguem, prendem, torturam, assassinam, mas que não têm base de massa. E isso muda muita coisa. Se a ditadura burguesa reacionária tem uma base de massa, não existe um fosso entre ela e grande parte da sociedade, como existia nos regimes de ditadura militar latino-americana. Né? Na ditadura fascista ou nazista, não. Você tem uma ligação profunda entre uma coisa e outra, porque você tem um movimento fascista. Né? Tem a Associação para as Crianças, a Associação para as Mulheres, a Associação para os Trabalhadores. Então, a ditadura tem uma base de massa, inclusive organizada. Aquele Misérias... meu santo! A peça do Brecht, né? O Terror e Misérias do Terceiro Reich. Fale exato o nome, por favor, Bruno. Qual que é? Você está
Sim, é isso, Terror e Miséria do Terceiro Reich. Terror e Miséria do Terceiro Reich. Tem uma cena naquelas peças que me impressiona muito, é que o marido e a mulher estão conversando, o marido é contrário ao Hitler, a mulher teme que o marido dê com a língua nos dentes e arrume uma encrenca grossa para a família. E ele está falando, mulher, para. A hora que eles olham, o menino, o filho deles de 10, 12 anos, está na porta, ouvindo a conversa. Não sei se vocês se lembram dessa cena. E aí o menino fala, o que você quer? O pai fala, ele fala, eu quero comprar um sorvete. Aí o pai autoriza que ele saia para comprar sorvete. A hora que o menino sai, o marido vira para a esposa e pergunta, será verdade? Ele está organizado na Associação Nazista para Crianças. Então, o fascismo está dentro da casa, mesmo da casa do opositor ao fascismo. Isso é ter base, é ditadura burguesa reacionária com base de massa. Muda todas as condições da luta popular, operária, democrática, muda tudo. Então não é uma questiúncula, não é uma questão qualquer. Não é, não. É uma questão muito importante essa, ter base de massa. E as ditaduras militares na América Latina não tinham base de massa. Então, o fascismo é uma modalidade específica de ditadura burguesa, o movimento, a ideologia, já me referi. O neoliberalismo é outra coisa, sim, senhor. O neoliberalismo é outra coisa. O neoliberalismo trata de um outro problema. Não trata do problema de se é ditadura ou é democracia. A Bruna salientou o Pinochet. Eu então, vou lembrar, na mesma época, 6 anos depois, a Inglaterra, a democracia burguesa mais antiga da história. Lá nessa democracia burguesa mais antiga da história, sem que ela ficasse abalada, foi implantado o neoliberalismo pela Margaret Thatcher. Então você pode ter uma democracia burguesa neoliberal, uma ditadura burguesa neoliberal. Assim como você pode ter uma democracia burguesa antineoliberal, por exemplo, os estados de bem-estar social, dirigidos pela social-democracia. São democracias burguesas que aplicam uma política que não tem nada a ver com a política econômica e social do neoliberalismo. Assim como você pode ter uma democracia burguesa aplicando o neoliberalismo. Você pode ter uma ditadura reacionária burguesa que não é neoliberal. O exemplo mais evidente para nós brasileiros é a ditadura militar brasileira, que de neoliberal não tinha nada. O Geisel tentou dar o grande salto à frente na política de industrialização do Brasil com o segundo PND. Era uma ditadura militar burguesa, reacionária, que não era neoliberal. Né? Muito. Pois não. Posso passar para a Bruna? Eu falei que tinha 5 minutos. Não, mano. Então eu encerro. Pode passar. Deixa eu só dizer uma coisa. Então, eu distingo as duas coisas. Aliás, o fascismo foi fundamental, não era neoliberal. Mussolini foi neoliberal nos primeiros 3 anos, mas nos 15 anos seguintes ele foi ultra-intervencionista. Então, não, a resposta é não. Neoliberalismo e neofascismo não são a mesma coisa. Embora, no momento atual, a necessidade de radicalizar o neoliberalismo, no momento em que ele perde influência ideológica, faça com que ambos convirjam. Então, hoje nós temos, sim, um fascismo neoliberal, um neoliberal fascista, etc. Bruna, por favor. Bom, eu vou terminar, a gente já está em cima da hora, mas eu vou terminar com 2 comentários pro Armando. Primeiro que eu não sei, Armando... Fica à vontade que o tempo do Armando vai ser descontado. Tranquilo. Eu me pergunto se, de fato, o neoliberalismo não é um movimento de massas hoje, e não tenha sido
em muitos aspectos do movimento de massas. É só você olhar, inclusive, como ele está presente da direita à esquerda do espectro político, né? Então, eu acho que, primeiro, todo esse fomento do governo Lula, o empreendedorismo, a ideologia do empreendedorismo, tudo isso significa que há, em alguma medida, no corpo social, uma ideia, um movimento neoliberal de massas, né? E que, na minha opinião, se acentua muito com o capitalismo de plataforma, porque o capitalismo de plataforma tem no seu cerne, né? Embora ele seja um capitalismo extremamente monopolizado, ele tem no seu cerne os ideais neoliberais. Então, quando a gente pensa todas essas pesquisas que têm saído com trabalhadores de plataforma, o que os trabalhadores de plataforma dizem, grande parte deles? Eu prefiro trabalhar para a plataforma porque lá eu sou mais livre, eu tenho mais liberdade, né? Então, eu tenho... Por quê? A jornada de trabalho, o controle do chefe no Brasil, que é uma sociedade escravocrata, é uma coisa horrorosa. Então, as pessoas preferem trabalhar e elas defendem, quando vão defender esse tipo de coisa, uma ideologia neoliberal. Então, esse é o primeiro aspecto. As redes sociais, a mesma coisa. Todo o discurso da liberdade de expressão, todo o discurso agora, né, da direita, meus filhos, minhas regras, todo esse direito de que, essa ideia de que eu que mando na minha propriedade, o indivíduo que deve definir o modo como vai viver, são ideias neoliberais, são ideias neoliberais que estão no cerne da plataforma e que são espalhadas também como ideologia dessa plataforma, né? Então, eu acho que isso está muito, muito presente. Isso também explica, em parte, porque esse oba-oba geral do bolsonarismo, de que vai simplesmente desregulamentar todas as instituições do país, foi tão apelativo para a grande parcela da população, né? Porque o Estado, a burocracia, as instituições são vistos como entraves ao processo de desenvolvimento, ao bem-estar social, né? Então, e não tem nada mais neoliberal do que isso, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda, Armando, eu entendo a sua ênfase na forma de governo, né? A ditadura com o apoio das massas ou sem. Mas o que eu acho que, por exemplo, a experiência alemã mostra com os órgãos liberais aqui, é que o neoliberalismo foi uma mutação da luta de classes no sentido de fazer aquela violência, aquele controle pela violência que estava no âmbito do Estado, passar para a economia. Então, o neoliberalismo é uma forma de governar economicamente as populações, pela dívida, pela precarização do trabalho, pela, de novo, ausências de instituições e de políticas de bem-estar. Então, ele é uma mutação da violência, mas ele não quer dizer que essa violência ela é menor, né? Que ela vai incidir de maneira diferente e talvez sobre populações diferentes, né? Como a gente está vendo, por exemplo, né? Quem mostrou isso muito bem foram a Verônica Gago e a Lucy Cavaleiro no livro sobre Casa como Laboratório, sobre o endividamento das mulheres na Argentina, né? Então, como as políticas neoliberais, né, pensando a dívida como violência de classe e tudo mais, né? Então, eu acho que eu responderia um pouco por aí, né? Muito bem. A figura do mediador é difícil, né? Porque o mediador, evidentemente, tem opinião acerca do que está sendo debatido, mas não pode ser indelicado com nenhuma dos dois que se encontram numa contenda. Mas eu queria fazer só um brevíssimo comentário para encerrar esse riquíssimo programa. A gente já passou muito de 500 aparelhos conectados aqui, né, acompanhando essa rica discussão. Neoliberalismo e neofascismo são distintos, né? Porém, o neoliberalismo não sobreviveria sem uma ditadura sobre os pobres. O neofascismo tem uma visão muito mais
totalizadora do poder, né? Mas eu só escuto falar de Togliatti quando o Armando Boito está no programa. Então eu não posso deixar passar batido essa oportunidade para dizer que, e vou explicar por quê, né? A importância de Togliatti. Togliatti, em 1944, ou seja, a Itália ainda não havia sido libertada definitivamente do fascismo, e ele começa a escrever textos sobre democracia progressiva. E ele diz o seguinte: olha, o fascismo se encontra nas raízes da sociedade italiana e não vai desaparecer de uma hora para outra. A gente vai conseguir se libertar do fascismo, mas o fascismo vai permanecer enraizado na sua sociedade, né? Então, e por isso ele lança a ideia da democracia progressiva, ou seja, de uma estratégia democrática para derrotar o fascismo, sabendo que ele vai permanecer sempre. E porque ele permanece sempre, ele vai estar como uma espécie de protoforma, né, sempre embrionária, em todo o período histórico, em toda a história do século XX. E eu acho que por essa razão, durante o estado de bem-estar social havia um embrião de fascismo que aflorou um pouco durante o neoliberalismo e aflorou completamente no século XXI. Agora, eu vou fazer em off um convite a vocês dois, né? Não posso fazer agora, o Normando sabe por quê. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito mesmo a participação da Bruna, a participação do Armando, que abriu essa polêmica, e sempre uma polêmica de altíssimo nível. Peço desculpas à nossa audiência, eu não tive a menor condição de acompanhar os comentários. Normando? Só uma consideração final. Ainda que existam diferenças, né, entre neoliberalismo e o neofascismo, eu acho que eles se irmanam num núcleo metodológico com relação à ciência política. Ambos pressupõem a supressão da soberania popular e do sufrágio, né? O neoliberalismo apartando o sufrágio da economia e o fascismo apartando o sufrágio de tudo. Então, só essa pontuação para não ir mais fundo na polêmica e renovar o convite, pré-convite que o Marco fará mais adiante. Bom, o Trilhas de hoje fica por aqui. Mais uma vez, obrigadíssimo, Armando, obrigadíssimo, Bruna. Bruna está na Alemanha, já está quase entrando pela madrugada, quase, né? Muito obrigado por ter aceitado participar do Trilhas a essa hora. Hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã, aqui na TV 247, a gente tem um programa que continua o programa da semana passada sobre jovens, as juventudes e a política, com um brilhante quadro de 24 anos ainda, presidente do PT de Campina Grande, e a vereadora Cari Santos, do Recife, Bruna, que tem uma atuação muito forte nas redes sociais, né? Então, não percam amanhã às 17 horas. O Trilhas fica por aqui. Uma boa noite de sábado a todos e a todas. Obrigado.